externa, dentro e fora, no seu coração e na sua mente e no seu ouvido do podcast. Roleiro Podcast começando! Roleiros! Roleiros! Foi meio esquisito esse começo aí, mas tudo bem. Como vai, Embu? Tá certo? Olha, vou muito bem, eu tenho que dizer, Gustavo, que a vida é esquisita, meu amigo. A vida... Ah, tá. A vida é esquisita. Não só essa minha abertura. Não, a vida é esquisita. Ah, não vamos nos importar com mínimos detalhes. Tudo bem? Roleiro número 11. Number chegando 11. aqui. Depois nós tivemos a semana anterior 2 roleiros, esse novo formato. Agora o roleiro tá mais presente no seu aplicativo, na sua assinatura, vai estar pipocando. Roleiro em dobro. Terça passada, nosso programa foi programa de auditório. Né? Auditório. Muito bacana. E depois tivemos a entrevista da Camila Frender. Quem não viu, veja lá. Está disponível no Spotify, no Google Play. Alguém me perguntou do Deezer. Eu preciso ver ainda se o programa está disponível no Deezer, porque tem podcasts que estão lá agora. Vou tentar dar um jeito, se eu não conseguir ainda. Bom, quem ouve pelo Deezer não tá ouvindo isso que eu tô dizendo. Não sei pra que eu falei isso, mas eu vou tentar resolver esse problema. E vá lá e veja com seus próprios ouvidos o nosso podcast. Essa semana passei muito... Fui levar o Luiz pra fazer passaporte. Olha, também. Passaporte, amiguinho. Ele tem 11 meses ali, se comportou bem. Tá? Então agora não causou problemas com a imigração? Por enquanto, não. Ele ainda não foi fazer entrevista pro visto, né, americano? Ainda não, precisa do passaporte primeiro. Tem que ver se ele não vai ser barrado ou ser acusado de terrorismo, qualquer coisa assim. Tem que responder aquele questionário. Não vou matar o presidente e tal. E hoje... O nosso tema vai ser reality shows. Reality shows. A gente vai falar um pouco sobre qual é o papel do roteiro. Não vamos esgotar esse tema porque ele é muito longo, mas falando um pouco qual é o papel do roteirista no reality show. Um formato que a princípio não precisaria de roteiro, né? Afinal de contas é a realidade. Senso comum. Mal sabem eles. Mas vamos falar isso. Antes de tudo, vamos ler a cena primeiro. A cena primeiro, que é dar o nome aos roteiristas lendo roteiros. A gente resolveu ler uma cena do piloto de Russian Doll. Ou também conhecido como Boneca Russa. Uma produção original do Netflix, tá lá disponível para quem quiser ver. Que conta a história de Nádia, uma mulher que tá fazendo 36 anos, tá no seu aniversário de 36 anos, minha idade. Sim, olha só. E só que ela morre e acorda de novo, sempre no começo desse dia. No banheiro da festa. No banheiro da festa, onde ela está. E tem um final muito bonito, poético, né? Poético e também são episódios curtos, cerca de 20 e poucos minutos, que é muito agradável de ver. Acho que não vai ter uma segunda temporada. É uma história contada pra acabar na primeira temporada. Gosto disso também. Também gosto, porque afinal de contas ninguém tem saco ficar morrendo tanto assim. Dá pra se acompanhar também, muitas séries. A vida é muito curta pra ter tanta série. Mas vamos ler essa cena. A gente não vai ler exatamente a primeira cena, porque nesse piloto... Os roteiristas, eles levam um tempo pra estabelecer a personagem, a premissa e tal. O que eu achei interessante da gente ler nesse roteiro é que é uma parte, ao contrário da semana passada, onde a gente leu um roteiro que é basicamente diálogos e tudo, a informação tava ali nos diálogos. Tem muita coisa não dita acontecendo. Então, eu queria um exemplo de roteiro em que tem muito mais rubrica, tem muita indicação de trilha sonora também, vocês vão ver. A gente vai colocar também o roteiro completo do piloto. Disponível para download. Download no roleiropodcast.com.br. Então, é um formato de roteiro bem diferente. E, aliás, uma coisa que eu acho que é interessante comentar, que eu não falei da outra vez, esses roteiros que a gente coloca, se você for comparar cena a cena com o objeto final, você vai achar que estão meio diferentes. Então, obviamente... Obviamente, o processo criativo, ele passa por isso. E ele não termina quando fecha o roteiro, né? Na hora de se gravar, você vai notar diferenças, ou na edição uma coisa funciona melhor que a outra. Então, o que a gente está colocando é o roteiro... que a gente encontrou também, né? Porque nós temos que garimpar esse material aí. Não é fácil, não podemos mandar e-mail para o diretor. Amiguinho, você pode mandar o roteiro pra gente? Mas é um exercício muito legal você pegar esse roteiro e ir assistindo a série e ver o que mudou e o que ficou. Exatamente. Eu dei uma olhada nesse roteiro, se você for assistindo junto com o que virou o piloto mesmo, você vai ver que muita coisa foi reduzida, né? Um roteiro de 34 páginas, um roteiro razoavelmente longo, para uma meia hora, né? E muita coisa foi reduzida, tem cenas que tem uma cena de um diálogo deles, de dois personagens, logo depois do pós-coito, que ela foi bem reduzida, assim, se você for colocar. Você consegue até perceber onde é que tá a edição, assim, tem uma hora que eles cortam... Quando tem duas pessoas conversando e, de repente,
o seriado corta do nada pra cara de outro personagem só olhando assim, saiba que teve um corte ali. Exatamente. É O onde- montador usou o Avid para Isso. cortar aquela cena. Você corta pra cara do personagem que não tá falando nada e nisso você edita o áudio da pessoa que tá falando. Mas a gente vai ler especificamente alguns momentos antes da primeira morte dela na série, da primeira vez que a personagem morre, e quando ela acorda. Porque aí você precisa, no roteiro, dar um monte de indicação da sensação do personagem, isso que eu achei interessante disso que a gente vai ler, do que o personagem está sentindo e como é que isso é representado. Então você é uma personagem que está acordando e revivendo pela primeira vez o dia que ela já viveu, então tem um certo estranhamento. Você tem a marcação tipo, dos mesmos elementos, então o diretor já tem uma noção do que é pra ver. Tem muitas rubricas de como o personagem deve se sentir e tal. Vocês vão ver. É bem mais falado em rubrica esse aí do que em diálogo. Mas vamos ler então essas páginas do Russian Doll. Depois a gente comenta um pouquinho mais. Externa, mercadinho contínuo. Um táxi amarelo passa por Nadia, que começa a andar em direção à sua casa. Efeito sonoro. Um gato miando. Nadia congela. Seus sentidos aumentam. Todos os sons diegéticos diminuem. Tudo que ouvimos é miau, miau. Nadia olha em volta. Calma. Centrada. Pronta para responder o chamado. Então ela vê. Ângulo em a cabeça de um gato siberiano peludinho, cinza e branco aparece na escuridão da noite densa do Tompkins Square Park. Voltamos em Nadia. O alívio inunda seu corpo. Uma doçura, antes não detectada em sua personalidade, começa a escorrer dela. Nadia. Ai, meu pequenino! A veia olha pra ela e some. Ele volta pra escuridão do Tompkins Square Park. Todos os sons diegéticos do East Village vêm com tudo. Enquanto Nadia corre pela rua atrás dele e... pá! O táxi amarelo a atropela. Seu sangue e cérebro esparramados no vidro. Seu corpo morto quica do carro de volta pra rua. Um barulho nojento quando ela cai no chão. Então, fica paralisada. Tudo acaba em poucos segundos. Nos aproximamos do corpo de Nadia. Continuamos a aproximar até um close-up extremo no olho de Nadia. Vítreo. Morto. Efeito sonoro. Água. O poderoso som de um rio. Ou é uma torneira? Soundtrack. Gotta Get Up, de Harry Nilsson. Interna, banheiro, noite. Estamos de volta para onde estávamos no começo do episódio. Nadia olha para ela mesma no espelho e lava suas mãos no banheiro de Stella. Tem um barulho alto na porta. É uma batida alta na porta. Nadia desliga a torneira. Uma segunda batida alta ouve-se da porta. Ela vai até a porta e para. A porta é a mesma que era antes, ainda coberta em uma escultura de papel machê que parece um portal, que ainda é só uma escultura. Close no rosto de Nadia. Ela registra esse momento como algo que significa alguma coisa. Talvez ela já fez isso antes? Mas talvez ela está preocupada com o que está no outro lado? Talvez ela está esperando pela terceira batida. Em um ímpeto de ansiedade, ela abre a porta com tudo. Efeito sonoro, uma cacofonia de som e música. Jump cut para interna, loft de Stella, cozinha, noite. Alguns minutos depois, Stella prepara seu frango. Nadia do outro lado da sala. É tudo exatamente como era antes. Stella na mesma roupa, no mesmo humor, as mesmas ações. Stella, minha princesinha aniversariante, se divertindo? Nadia observa a cena outra vez. Jump cut. Stella super animada, distraída por convidados. Seu frango, uma carcaça dessacrada. Stella oferecendo um baseado. É mesclado com cocaína, como os israelenses fazem. Nadia pega o baseado, mas dessa vez não fuma. Nota:
Nadia não está totalmente consciente que ela está vendo, sentindo e ouvindo as mesmas coisas de novo. É mais como uma sensação desagradável de déjà vu, não totalmente uma memória. Stella, por sua vez, se comporta exatamente como fez antes. Não robótica, mas puramente ignorante. Como se ela estivesse programada. Stella... Ah, não, você tá tendo um aniversário terrível, eu sou uma amiga terrível, essa festa é só um surto meu. O que eu tava fazendo agora? Por quê? O que você quer dizer? Você tava no banheiro. Antes disso? Sim, eu não consigo me lembrar. E são algumas das cenas do piloto de Russian Doll. Olha, é muito louca essa série, amiguinhos. Vocês têm que assistir, porque realmente é legal. E esse basadinho parece interessante. Não, mentira, não falei isso. Tem uma importância na história esse baseado. Tem uma importância, Mas tudo tem uma importância, né? Na verdade, é legal também ver esses roteiros de pilotos, como a gente já falou outras vezes, que nada é por acaso, né? Exatamente. Tudo que tá ali, vocês vão ver assistindo a série, vocês vão ver que tem vários detalhes, mas eu senti, olhando aí, quem lê inglês pode dar uma olhada no piloto total, que o roteiro tem muito mais detalhes, assim, e talvez entregue até um pouco mais as coisas do que a versão terminada. Já tem muito mais indicações de close e tal, coisa até que normalmente nos cursos se diz para roteiro não fazer, mas que tem aí. Legal, gostei, boa escolha aí, Embu, de série para ler. E nós vamos para outro quadro. Você acha que a gente coloca um nome de quadro para esse momento? Leitura de cena? Ou não? Acho que não, porque é o próprio roleiro, né? É o próprio roleiro. Então vamos pro nosso quadro agora, que é... Notícias da semana. Notícias da semana, brevemente, eu acho que vale a leitura. Um especial que a Variety fez. A Variety dessa semana. A revista aí muito famosa do meio audiovisual americano. North American. Eles fizeram uma edição especial sobre os salários dos CEOs, são os Chief Executive Officer. Também conhecido como pica grossa. O que não são os donos das empresas, mas são tipo como se fosse o grande gerente de tudo. E recebem salários milionários. O CEO que recebe o maior salário de todos, chama-se David Zaslav. Que ele é o CEO do Discovery. Discovery Channel. Que tem o Discovery Channel. Ele é o chefe da minha querida amiga maravilhosa, Mônica Pimentel. Eu trabalhei muito com ela na Rede TV. Hoje em dia ela se não foi promovida de novo, ela é vice-presidente da Discovery Latin American. Uma pessoa muito legal. Beijo, Mônica. Chuta quanto David Zaslav ganhou em 2018. Quanto ele ganhou em 2018? Incluindo opções, 129 milhões de dólares. 129 million dollars? Rapaz, isso até levou a uma certa... Hoje nos Estados Unidos tá um clima meio de questionamento desses super salários para CEOs e tal, porque eles ganham também em ações. É meio complicado como exemplo. Muita grana, né, cara? Mas, enfim... Tá rolando uns ruídos esquisitos aí. Também colocam salários de estrelas de Hollywood. Stars. O que eles estão ganhando pelos últimos trabalhos deles. Então, você consegue ver a Jessica Chastain pela sequência do It, o filme do Palhaço do Mal, ganhou 2,5 milhões de dólares. E nosso amigo Joaquin Phoenix? Joaquin Phoenix, para fazer o Joker, o palhaço, o Coringa, o palhaço, essa nova aí que vai ter em outubro, vai lançar, ganhou 4,5 milhões de dólares. A mulher mais alta que tem nessa lista é a Emily Blunt. Pela continuação do Quiet Place. Eu adoro a Emily Blunt. Mas, por exemplo, tem uma coisa aqui se você olhar no topo dessa lista de salários, parece estranho, mas é o Ryan Reynolds. Que ganhou 27 milhões do Netflix pra fazer um outro filme, um filme chamado Six Underground, que não tá nem... Mas eles explicam o que é isso, na verdade, porque não é que o Ryan Reynolds é o ator mais caro de Hollywood. Pô, ele ganhou mais que o Robert Downey Jr. Mas então, aí tá, tem uma pegadinha nisso. Porque esses atores, como o Robert Downey Jr., não sei o quê, quando eles vão negociar um cachê de filme, eles ganham também o back-end, que eles chamam. Se o filme ganhar muita grana, eles ganham grana também. Uma comissãozinha extra pela bilheteria. Exato, então, tipo, às vezes ele pode ganhar menos pelo filme, mas a negociação dele, se o filme... Agora, por exemplo, imagina quanto dinheiro ele tá ganhando desses Vingadores crazy aí. Às vezes aqueles caras ficam na rua tentando te pegar pra falar com você. Tem palhaço, tem defensores de causa. Às vezes eles me chamam de Robert Downey Jr. É uma coisa tática suja pra ver se você sorri e ele conversa com você, não é mesmo? Pra te agradar, né? Mas o que me chama mesmo sempre é de Benito de Paula. Isso sim, aí sim. Meu amigo Charlie Brown. Mas,
Então, essa é a minha notícia da semana aí. Na verdade, que a gente tem uma outra notícia pra comentar que você trouxe esse assunto aí pra falar, que é... Como é que é? Uma coisa relativa a direito autoral que não está mais Exatamente. É o governo suspende a cobrança de direitos autorais no audiovisual. Deixa eu explicar pra vocês. No ano passado... Eu vi essa notícia, mas não entendi o que aconteceu. Deixa eu explicar pra vocês. No ano passado, tipo, as entidades, tipo a GEDAF, a DBCA, enfim, a Interartes, entidades que defendem os direitos autorais de roteiristas, atores, diretores, etc. Elas conseguiram recurso junto ao extinto Ministério da Cultura para que nós recebamos direitos autorais assim, sobre daquela reprise, sabe aquele roteiro que você fez em 2010, que estão reprisando agora pela 5ª vez? Sim. Que seria justo você receber um merrezinho ali, claro. né? Um pequeno. Então eles tinham conseguido essa conquista para a nossa classe, só que agora a Secretaria Especial da Cultura, já que não existe mais um ministério, que é ligada ao Ministério da Cidadania, cortou. Não vamos mais receber. E isso foi uma vitória das entidades, das salas de cinema e das operadoras de TV que conseguiram cortar essa migalhinha que nós íamos ganhar. Mais uma notícia muito triste para nós do audiovisual. Que maravilha, né? Muito ótima. Muito triste, amiguinhos. Vamos sair dessa sessão. Já quem quiser link com mais informações tem no site, no roleiropodcast.com.br, podem ler mais sobre isso. Mas vamos para a nossa próxima sessão, que é mais animada que essa, que é... Lançamentos e cancelamentos. Lançamentos e cancelamentos, eu preciso falar de um lançamento que foi na semana passada, mas na loucura, como a gente grava antes, eu não me liguei, foi na segunda-feira passada, então segunda-feira tá passando aí todos os dias da semana no Multishow, que é o Multitom. Tá na 4ª temporada esse programa aí do Tom Cavalcante, um programa de entrevistas e sketches. Que você trabalhou? Eu trabalhei, eu participei da criação desse programa na primeira temporada, trabalhei um pouco nesse formato, primeira temporada em 2016. E agora eu participei nessa 4ª temporada junto com o Fábio Gueré e... Fábio Gueré, grande Fábio Gueré. A gente fizemos o texto final. Eu trabalhei, na verdade, só na parte das sketches. O Fábio Gueré trabalhou no programa todo, também na parte das entrevistas. Mas ele tá fazendo umas sketches que ele traz bons imitadores de política, assim, e tá fazendo umas coisas do governo Bolsonaro que a gente gravou faz um tempo até, mas que vão se revelando bastante atuais. A confusão ali, o papel dos filhos, tem um pouco, tem uma das sketches meio a rotina da casa dos Bolsonaros, assim, é engraçado, vale ver aí no Multishow, tá passando às 10h30 da noite. Olha, se os Simpsons conseguem prever o futuro, por que não Tom Por que não Cavalcante? Por que não Gustavo? Os roteiristas do Tom Cavalcante, Exatamente. A gente fez um episódio, mas a gente errou numa que a gente fez um episódio com o Ricardo Vélez. Mas era um bom personagem pra se imitar, mas o imbecil não conseguiu nem ficar no cargo até o programa ir pro ar. Ele é tão imbecil que conseguiu ser demitido. Até o Bolsonaro achou ele imbecil, pra você ver como o cara era imbecil. Enfim. Lançamento, na verdade, esse aí é um lançamento, quem quiser procurar, esse é mais pra quem precisa baixar a coisa. Teve uma, que foi renovada agora, um reboot do Twilight Zone. Pra quem não sabe, é aquela coletânea, aquela série, aquela antologia Como é que chamava em português? Acredite, se quiser. Além da imaginação. Além da imaginação. Acredite, se quiser, era outra. E agora um dos produtores executivos que tá por trás disso aí é o Jordan Peele. Jordan Peele? Que é o cara que tá com tudo, fez o Us e o Get Out, o Corra, né? O Us, em português, qual que é o nome? Us? Nós? Fuja, não? Não, o Us não. O outro é Corra. Ah, tá, O Us, em português... vocês sabem. Nós, truta, né? É nós, Nossa livre tradução. Sabe o que a gente tá falando, nós, truta. O cara ganhou o Oscar aí de roteiro, logo com o primeiro roteiro de terror dele, fez esse segundo, foi uma sucessão também. E agora tá nessa série, o cara tá numa... Como é que chama quando o cara tá na crista da onda? Se fosse em 1982? Isso, era bem essa expressão que eu tava procurando. Ok. E mais um outro lançamento aí que vai ser no dia 10 de maio, vale falar, é a 2ª temporada de O Mecanismo. O Mecanismo, aquela série do Padilha. Isso, que vai ser curioso de ver também, porque antes da série estrear, o Padilha falou que está arrependido, mudou de opinião, tá exatamente. arrependido. Então vai ser... Será que isso influiu de alguma forma na 2ª temporada da série? Olha, talvez não, porque deve ter sido feito antes das eleições, não é mesmo? Mas será que ele usou isso como pra levantar mídia pra série dele? Por que ele falou exatamente agora? Exato. De repente ele já tava desconfiando, fez essa série e deu assim...
Pra quem não viu, ele deu essa entrevista dizendo que... admitindo que errou em confiar no Moro, achar que o Moro era um cavaleiro Jedi. Bobinho! Vamos entrar no mérito, mas é a dificuldade de você fazer um trabalho político, às vezes, tão explícito assim, né? Ainda mais no Brasil. Sua opinião pode mudar, mas eu tô curioso. Vamos ver o que acontece. Se foram os lançamentos e cancelamentos, o que nos leva ao nosso próximo quadro. Links da semana. Eu tenho um link, já é meio antiguinho aqui, mas eu achei esse link, acho que quem gosta da área vai ver, é o Vulture. Eu já indiquei algumas coisas desse blog de cultura americano, tem muita coisa boa. Eles fizeram uma lista das maiores salas de roteiro de todos os tempos da televisão. É de 2011 a lista, não vai ter muita coisa recente, mas é muito bom pra você ligar nomes às pessoas, quem fez o quê. Se tem alguma série que você gosta muito, tipo Key and Peele, que trouxe o Jordan Peele aí, de quem a gente tava falando. Quem escrevia naquela série, ou coisas antigas, até quem escrevia no Letterman, nos tempos áureos. Enfim, eu achei legal fazer essa... Tem um link aí, se vocês quiserem ver, as grandes salas de roteiro de todos os tempos. Não tem nenhuma brasileira, incrível que pareça. Quer saber? E você, seu link da semana? Olha, meu link da semana, eu vi um documentário ontem muito interessante no Netflix, que chama Como o Cérebro Cria. O neurocientista David Eagleman, ele explora os processos criativos em diversas áreas. Tem cientista, tem o Tim Robbins. É muito interessante porque ele fala do processo do cérebro, que é muito louco esse processo da criação, porque o nosso cérebro, ele consome muita energia, apesar de ser relativamente pequeno. Então ele tem uma tendência de ser preguiçoso. Não é preguiçoso, ele tenta fazer as coisas da maneira mais rápida possível. Então, ele fala de uma coisa básica da criatividade, que é o sofrimento. Criar é sofrer, porque você fica falando pro seu cérebro, não vamos por esse caminho, nós vamos por esse outro. E ele fica brigando com você. Então, todo o processo criativo acaba envolvendo um certo sofrimento. Seu cérebro quer fazer a coisa menos criativa possível, a mais fácil. Ele quer fazer a coisa rápido, matar logo aquilo e ficar de boa, de boinha. Criar é sofrer. Criar é sofrer, é interessante. Netflix, Netflix está lá, pode assistir lançamento, 50 minutos, muito bom. Tem link no nosso site, não canso de dizer. E vamos para o tema da semana. Reality shows. Não, mas a vinheta era tema da semana. Tema da semana. É o tema da semana, conforme o título do podcast diz. Vocês ouvirem esse barulho, o Luiz tá mexendo aqui no microfone agora. Nosso convidado especial, Luiz, com seu primeiro podcast. Tudo bom, Luiz? Teté. Quer? Isso. Esse é o tema da semana, vai ser reality shows. Por isso a gente tá com essa dose de realidade aqui. Exatamente, reality show, roteiristas e Luiz. E o senso comum, eu quero crer que das pessoas é que o reality show seria uma coisa que precisaria menos de roteiro, não é mesmo? Porque você tá basicamente, a ilusão que você quer passar é que você simplesmente ligou uma câmera e deixou a realidade acontecer naturalmente. Mas isso está um pouco longe da verdade, né, Embu? Exatamente. Acho que o melhor exemplo que eu posso dar do papel do roteiro no reality show, que eu tô falando assim também, eu acho, não tenho certeza. Se você assistiu o Big Brother aí naquelas câmeras do pay-per-view ali que você vê 24 horas, você vai ver que você vê ali, um nego briga aqui, uma discussão ali, é meio sem graça. Aí quando você assiste o programa lá, com o Thiago Leifert e as edições, aí você vê o papel do roteiro do negócio, que eu acredito que seja pegar as melhores coisas e começar a construir essas tramas ali, a briga, e não sei o que, o romance. Acredito eu. É um bom exercício pra você ver Porque é isso, um reality, só a parte do reality é o pay-per-view, é a câmera, é aquela chatice, é todo mundo parado. Quando tem sexo não é tão chato, mas geralmente não tem. Mas provavelmente tá no roteiro o sexo também. Mas quando você quiser dar o show, que dá o nome reality show, você precisa ter uma história sendo contada ali. Porque isso que é um show. O que é um show? Você vai lá, tem uma coisa que tem começo, meio e fim, ou um monte de música, mas as músicas também tem começo, meio e fim. Mas falando de show... você precisa que aquela realidade se transforme numa história interessante. E... Luiz, para de pegar no microfone um pouquinho. Eu tô enganando ele aqui, com a minha mão. Mas assim, eu diria, vamos lá, sendo objetivo, duas funções principais do roteirista num reality show. A primeira seria de criador, né? Porque o que a gente chama de reality show, em geral, são formatos
raramente criados no Brasil primeiro, né? São formatos que se vendem em feiras de TV. Israel cria muitos formatos. Os Estados Israel adora criar formatos. ou baseados com cocaína. Mas ou também na Holanda, todas essas coisas. Você cria se você quer criar um reality, você precisa. Eu já participei algumas vezes de projetos de criação de novos realities, né? E o que você precisa é você criar um mecanismo que vá transformar provavelmente uma competição numa história interessante. Então, por exemplo, o Big Brother, que é o mais famoso, ele criou esse mecanismo genial que é pessoas numa casa brigando, fazendo provas e quem ficar por último ganha. R$1,5 milhão. Aí a Fazenda, que é outro formato estrangeiro também, botou esse mesmo conceito, só que algum roteirista pensou que seria interessante botar famosos pra ordenhar vacas, pra correr atrás de cabras, e esse é o papel do roteirista também, criar esse Decadence formato. avec elegance. Às vezes o formato é só uma primeira ideia, tipo, celebridades da Fazenda, mas daí você precisa criar Pra você criar um formato, você precisa criar as regras desse jogo, tudo mais. Então, por que você não pode fazer um reality seu, botar pessoas na Fazenda e fazer um outro reality? Porque essa ideia essa é a ideia que está registrada. Esse é o formato original da Fremantle. Né? Então existe esse trabalho de você criar formatos, que as TVs estão sempre atrás disso. Se você tem ideias de formatos interessantes e não muito caros de fazer, tem sempre TVs que querem comprar. E existe o trabalho, que é o mais comum, de você fazer esse formato funcionar. Você ser contratado para entender esse formato e botar os participantes, e aí é meio como você ser contratado para, enfim, seguir uma receita. Você é um cozinheiro que é contratado, você não cria receita, você é um cozinheiro contratado para isso. Exatamente, você vai lá trabalhar no McDonald's, aí já tem lá o Big Mac, 2 hambúrgueres da fábrica de Angelim. Vai ser sempre isso, porque é um formato, é uma receita que vai ser reproduzida no mundo inteiro. Inclusive, esse é o segredo de você fazer uma coisa em série. Você cria ali um formato, um chassi, e você reproduz isso indefinidamente, em qualquer língua, com qualquer pessoa. Esses formatos não são só em reality shows, tem vários tipos de programa que usam formato. Aliás, a televisão mundial hoje em dia é feita basicamente de formatos. Basicamente. A gente pode talvez falar depois sobre formato especificamente. Um próximo tema, formatos. Trazer gente que trabalha com isso, mas para falar do trabalho do roteirista no reality show, eu chamei um conhecido com quem já trabalhei e que tem uma larga experiência fazendo A Fazenda aqui no Brasil, entre outros, já trabalhou em Cake Boss e outros programas também, que é Thiago Tonquiel, uma pessoa famosa. Sim, grande Thiago, nosso amigo. Isso, é uma pessoa famosa no Twitter também, @Tonquiel, vocês trabalhou com a gente no It's Too Late. Agora é tarde também, né? Agora é tarde, o Luiz falou também, conhece. E ele mandou mandou uma resposta muito interessante sobre qual é o papel do roteirista dentro de um reality show aí desse tipo que é A Fazenda, um grande reality show que tem equipe grande, muita coisa filmando, o que é diferente, por exemplo, do MasterChef, é um reality grande também, mas você não fica acompanhando isso aí vai sair você não fica acompanhando os participantes o tempo inteiro, você é um outro tipo de reality que também é interessante, vale falar, mas agora ele vai falar um pouco sobre o que um roteirista faz na Fazenda. Foi muito legal a resposta dele. Ouçam agora. Thiago Tonquiel, com vocês. Bom, o roteirista ele começa na pré-produção, junto com a direção e a equipe de provas, focado nessa criação, na criação das provas, que vão ser feitas durante toda a temporada, também das atividades que vão entrar e que vão rolar durante o ano inteiro. E também até das festas. Cabe ao roteirista também sugerir e propor essas ideias de festas. E aí você pega o calendário e vai vendo o que vai acontecer durante o tempo que o programa vai ficar no ar e vai pensando em festas e até atividades também específicas para datas que venham a acontecer. Depois que o programa realmente começa a rodar, essa equipe diminui
Geralmente os roteiristas que estavam na criação vão fazer outras funções e 1 ou 2 roteiristas só ficam focados nessa parte de provas e atividades até o final da temporada. Com o programa já andando, você tem os roteiristas de pós, que são os responsáveis por contar a história do programa, né? Esses roteiristas, eles geralmente ficam em turno. Se no caso de uma produção grande, você tem 24 horas de produção de conteúdo, então você tem 24 horas de roteiristas lá acompanhando isso e escrevendo esses VTs que no final vão virar basicamente o programa que vai ao ar. Então, e como o programa vai ao ar todo dia, seja ao vivo ou gravado, é uma produção frenética que não para. E esses roteiristas, eles conversam diretamente com os produtores de conteúdo ou os loggers e também com os diretores de switcher dos turnos, né? Porque eles ficam lá acompanhando tudo que está acontecendo, as diversas câmeras e tal. E esse roteirista vai pegando essas informações que vão vindo dos produtores de conteúdo e vai montando a história. E depois essa história, esse roteiro vai para as mãos de um editor e ele começa a montar propriamente o VT que vai ao ar. Esses roteiristas de pós, como eles ficam rodando em turno, eles têm um roteirista que é o principal, que é o supervisor desse pessoal, que é o responsável por conversar direto com a direção do programa e alinhando com a direção as histórias que vão sendo contadas a cada episódio. Quando os episódios começam a ir ao ar, você pode ter episódio ao vivo e você tem episódio gravado. Então, geralmente tem um roteirista que fica focado na redação, que é o que escreve o roteiro, que o apresentador vai receber e isso vai para o TP e ele vai ler isso no ar. Então tem um roteirista para isso, que ele também está muito focado, ele está muito junto com os roteiristas de pós para entender o que está acontecendo no programa e deixar esse roteiro muito mais quente, como se realmente o apresentador estivesse ali 24 horas por dia sentado no switcher olhando tudo que está acontecendo das 88 câmeras. Então tem um roteirista para isso, ele também escreve os offs de chamadas, ele escreve as cabeças dos programas gravados e esse roteirista também geralmente atende as demandas que vêm da emissora para você ativar a afiliada ou gravar chamada especial. Tudo isso aí fica a cargo desse roteirista, ele que senta nessa granada. Fora isso, a gente tem a parte de comunicação interna, que é feita da direção com os participantes. No caso de um reality show de confinamento, esses participantes eles estão realmente confinados, eles não têm acesso a ninguém. Na maioria das vezes, o único rosto que eles têm acesso diferente dos participantes é o do apresentador e só. Então, toda essa comunicação que precisa ser feita, às vezes, da direção com os participantes é feita através de fichas, e essas fichas são escritas por roteiristas. Isso aí, geralmente, atendendo demandas que vêm da direção. No caso desses realities que eu citei aí, Big Brother, Fazenda, que eles já são programas consolidados e com bíblia e com várias edições, é feito só um leve ajuste, edição após edição, do manual, que é o livro de regras que os participantes recebem antes de entrar e fica disponível também depois que eles entram, que é basicamente o livrinho das regras lá. E no caso da Fazenda é o que a direção se apoia para aplicar as punições. Eu acho que Big Brother também tem punição. Então tá tudo dentro desse manual, e essa escrita, essa redação é feita por um roteirista também. E é basicamente isso. Espero ter conseguido contemplar todas as áreas e agora você tem uma resposta. O dia que alguém te perguntar o que um roteirista faz no reality show, você pode citar qualquer uma dessas coisas que eu falei agora.
Aí, Thiago Tonquiel, explicação extremamente detalhada e rica, que várias coisas que eu não sabia também. Eu já fui na Fazenda enquanto tava gravando algumas vezes como roteirista, mas do programa do Porchat, que a gente ia fazer uma ação lá dentro. E aí eu vi, eles tinham uma salinha lá onde eles ficavam confinados, realmente ficam em turnos, você tem que ficar olhando horas e horas infinitas de material, e não só horas, né? Essa câmera, aquela câmera... Você fica acompanhando várias pessoas, o que essa pessoa fez durante uma hora, o que aquela pessoa fez durante uma hora. Imagina aquele switch cheio de telinhas, milhares de câmeras. Então, é uma... O Luiz mexendo no microfone. O trabalho do roteirista é encontrar uma história nesse caos todo, né? O que tá acontecendo, que conflito que vale a pena acompanhar. Você é basicamente uma peneira, né? O roteirista Sim. é uma peneira ali que fica separando o joio do trigo. Principalmente nesses realities aí de confinamento, que você tem essa quantidade brutal de material e nela você precisa encontrar a narrativa. Às vezes, por sorte, fica muito claro quando tem uma briga muito evidente entre outros. Eles amavam quando saía briga entre os integrantes, né? Porque aí a história tá clara que você tem que contar. O duro é um dia em que nada acontece. Nada acontece, aquela coisa chata. Tá todo nem mundo o galo bem. canta. Tá tão chato que nem o galo canta. Pra isso existem as provas e toda essa coisa de você fazer ele evitar que eles durmam ou encher a cara deles pra que algo aconteça, porque a pior coisa pra um reality é não ter história. Quando as pessoas não gostam do Big Brother ou fazendo que não tá acontecendo nada, não sei o quê. Essa é a pior coisa que pode ser. E esse é o trabalho do roteirista, encontrar o que tá acontecendo e transmitir isso de uma maneira atraente. Tocar fogo. Basicamente é tocar fogo. A gente pode definir isso com vários ditados populares. Jogar merda no ventilador. Tocar fogo no parquinho. Tem de tudo um pouco. Tem de tudo. E é interessante também, eu tava pensando até essas que ele falou muito de Big Brother e Fazenda. Essas provas de resistência do Big Brother, o roteirista que cria uma prova dessa, ele pode trabalhar pra KGB, pode trabalhar pra CIA, porque é um negócio muito cruel, cara. Muito cruel. Você bota as pessoas ali 24 horas tomando lama, tomando chuva, tomando vento. E as pessoas ficam ali e se falam: quem foi o psicopata que inventou isso? Pode ter sido um amigo meu. Pode. Se você voltar no episódio, o ouvinte que tiver interesse, voltar no episódio, se não me engano, 4, que a gente falou com a Flávia Boggio, uma parte da carreira dela foi trabalhar em agência criando provas que envolviam patrocinador. Então ela trabalhou numa prova que tem até no YouTube, eu vi depois que os participantes estavam vestidos de frango, num plástico, porque o frango... Calma, quer pegar porque o frango vem embalado. O frango vinha embalado, e os participantes tinham que estar embalados. Ok, eu deixo. Os comentários de Luiz. É triste isso, né? Luiz, você gosta de reality show? Vocês vão desculpar, gente, o áudio aí que tá roçando no ouvido de vocês. Reality, né? É reality, né? Assim, Essa é a reality. A gente faz essas coisas desse jeito. E... Esse foi um reality de confinamento que o Tonquiel falou, ele tem uma experiência grande nisso aí. Existem também muitos outros tipos. Hoje em dia você vai em TV a cabo. Tem de férias com ex. Férias com ex, tem de receita. A Real The One. São quase game shows. A grande maioria são game shows de confinamento. Que incluíram esse elemento de reality, que virou uma linguagem, né? Se você vai antes aí dos anos 80, você não tinha ainda... esse filme, tem um filme do Ben Stiller que é muito interessante pra quem quer ver isso. Como é que é? The Real World? Caindo na Real. Caindo na Real. Caindo na Real, que é um filme que era antes dos milênios, é de 94 esse filme, Reality Bites. Reality Bites. Que aí eles fazem um programa um pouco sobre a própria rotina deles, que depois virou aquele filme The Real World da MTV, lembra? Que era antes do Big Brother até, tinha mais ou menos esse princípio, mas não tinha nenhuma competição. Era simplesmente, de fato, ficar câmeras acompanhando a rotina de uns jovens numa casa. Aí alguém da Endemol... É da Endemol? Acho que é. Big Brother fez... E aí alguém lá na Holanda teve a brilhante ideia de fazer... Vamos fazer disso de um jogo e as pessoas vão ficar assistindo, as pessoas como ratinhos de laboratório. E esse criou todo esse gênero maravilhoso. Minha namorada já participou de um reality show. Jura? Qual? 20 e poucos anos da MTV. 20 e poucos anos, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Sim, ela era de que temporada? Ela era. Melissa, na primeira. Primeira temporada, rapaz.
É. Eu não sei nem se teve a segunda. Eu devia ter pensado nisso antes de perguntar. É. Bom, a realidade um pouco tá se impondo aqui. O Luiz tá perdendo um pouco a paciência agora de acompanhar nosso podcast. Mas então eu acho que a gente vai ter que dar uma encerrada aí. Vamos encerrar por hoje, Mas claro. a gente retoma esse tema depois, talvez falando de formato, falando de criar seu próprio formato. Talvez possamos até criar aqui pra deixar nosso amiguinho Luiz feliz um reality show de bebês. Sim, por que não? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Pronto, tá sorrindo. Mas, Zembu, então vamos ficando por aqui. Esse foi o roleiro temático da semana. De reality show. Reality shows, vamos dizer, reality shows, uma introdução. Yes. Uma introdução ao tema. Parte 1. Você conheceu um pouco, a gente pode voltar a falar disso depois. E como a gente falou, agora na sexta-feira vai ter o roleiro entrevista. Com quem? Com Que quem? o Com próximo quem? entrevistado vai ser Victor Camejo. Ah, Vitor Camejo, nosso amigo diretamente de Belém do Pará. Exato, ali ele é da turma do Em Pé na Rede, da onde surgiu também Murilo Couto. Sempre encontro o Vitor nos Uma restaurantes grande- da vida por São Paulo. Jura? Ele vai Sim. em restaurante? Ele e sua digníssima namorada, ou esposa, não sei ainda qual Sim. o estado civil dos dois. E ele, tive uma conversa com ele sobre o trabalho, especificamente sobre essa questão do humorista que se transforma em roteirista. Que teve uma grande tendência disso aí, na onda do stand-up. Ele foi um dos que mais se deu bem, assim, enquanto roteirista. Ele Merecidamente. Tá, merecidamente, trabalha muito bem, escrevendo monólogos e também traduzir alguns formatos também americanos para o Comedy Central, enfim, uma conversa muito boa que teremos nessa sexta-feira. Então você, ouvinte do Roleiro Podcast, está convidado para nos acompanhar aí na próxima sexta, nessa entrevista. Volto a fazer aqui o convite, a gente ainda não teve tempo de organizar os e-mails e pegar, mas a gente quer ler roteiros seus, dos ouvintes. Sim, mande o seu roteiro, amiguinho, por favor. Queremos que os ouvintes mandem seus roteiros pra gente ler aqui e comentar. Vamos fazer sempre comentários construtivos, interessantes. Quem sabe se nossa amiga Mônica Pimentel, vice-presidente da Discovery Latinoamérica, ouve aqui o nosso querido roleiro e Tem fala, gente- nossa, que roteiro muito bem feito. Tem gente desse amigo." importante ouvindo esse podcast, eu acredito. Acreditamos e esperamos Você que... acredita, né? Mas enfim, é legal, você tá começando, é bom você ter seu roteiro aí, vai ter os comentários, mais gente pode ouvir, você pode encontrar colegas que querem fazer coisas parecidas também. Então, pra mandar, eu agora criei uma página, tem uma página, tá mais clara, do temos uma roleiropodcast.com.br. Você vai encontrar lá o link envie seu roteiro. E aí, rapaz, tem só preencher um formulário, colocar um link pra onde tá o seu roteiro, que a gente lê-lo-loemos. Leremos. Ou se você quiser, você pode mandar um e-mail direto para contato@roleiropodcast.com.br também, com dúvidas, sugestão de tema. Se você quiser falar com a gente, estamos no @gbmartins, eu sou no Instagram. Eu, @Fabio Imbu no Instagram. Então pode falar com a gente fácil. E ficamos por aqui. O podcast continua assinável em todos os lugares. Menos no Spotify. Deezer, por enquanto. No Deezer, por enquanto, eu vou tentar resolver isso essa semana. E a gente volta semana que vem. A gente volta na sexta-feira, ainda essa semana. E na semana que vem com outro tema, um novo tema do programa aqui. Se o Luiz não destruir todo meu fone e microfone. Até lá. Tchau. Dá tchau pra Luiz todo mundo. Punk Rock no roleiro.